o caldo, hein? É acentuação, possibilidade de questão na sua prova é enorme, então a partir de agora você não pode ter dúvida. Então concentre, levante o moral, né? Largue essa caneta primeiro, preste atenção para depois colocar no papel. Vamos lá. Acentuação. Primeiro passo para eu acentuar uma palavra é descobrir a tal sílaba tônica, mas só que antes, repare, existe aqui o monossílabo. Então, o que é o monossílabo você já sabe? É aquela palavra formada apenas por uma sílaba. E aí eu vou ter de memorizar, meu aluno. Memorizar tem que decorar mesmo. Tem que decorar o quê? Que todo monossílabo tônico terminado em AEO, acompanhados ou não de S, o acento é obrigatório, papé-pó. Então, vou botar aqui, ó, pá, pé e pó, papé-pó, com acento, ou melhor, com S ou não, acento pimba, acento neles. Alexandre, pergunto a você, vai haver alguma dificuldade além disso no monossílabo? Pode ficar tranquilo. Monossílabo é tônico, terminado em AEO, tem de meter o acento nele. Acompanhadas as terminações ou não de S, não vejo qualquer dificuldade no monossílabo. Monossílabo não é o problema. O problema é, repare, quando eu tenho mais de uma sílaba. Quando eu tenho dissílabos, trissílabos ou polissílabos. Então vamos lá. Voltei. Para eu acentuar uma palavra, o primeiro passo, retirando o monossílabo, é descobrir a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É aquela, no momento da pronúncia, ela é aquela que aparece com mais firmeza no momento em que você pronuncia uma palavra. É claro que quando você fala café, a sílaba tônica é o fé. Repare por quê? Se não fosse o fé, eu falaria café e não café. Pô, eu quero por favor um café. Não, eu não quero um café, eu quero um café. Então, se o fé é a sílaba tônica, concentre, essa sílaba tônica é a tal da última. Quando eu falo última, eu estou indo da esquerda para a direita. Então, quando uma palavra tem como sílaba tônica a última, ela é classificada, como já está aqui, vou escrever mais uma vez, como oxítona. E um detalhe que eu vou ter de registrar agora. Quais são as oxítonas acentuadas? As oxítonas acentuadas, aí tem de decorar, hein? São aquelas terminadas em A, E, O, em, acompanhadas as terminações ou não de S. Então, se eu colocasse cafés, não haveria qualquer empecilho para o acento, ok? Então, repare que não tem nada demais. Eu vou falar mais sobre isso, por quê? Porque eu vou ter de fazer uma analogia com as tais paroxítonas. E você vai ter de entender. Agora, preste atenção. Quando a sílaba tônica não é a última, repare, é a penúltima, aí nós não temos mais uma oxítona. Nós temos uma, concentre, paroxítona. Então, paroxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Alexandre, eu ouço você. Quais são as paroxítonas acentuadas? Agora você vai tentar entender. Por quê? Porque se você decorar todas as terminações de paroxítonas acentuadas, a tendência é você desanimar. A tendência é você ficar desanimado, triste. Ih, Alexandre, eu vou esquecer. É muita terminação. L, N, R, é muita terminação. Então você não vai decorar. Você vai entender como é que o Criador criou essa lógica. Isso é uma ciência humana, então tem uma criação. Você vai tentar entender qual é a lógica. Para entender, você vai acompanhar aqui comigo. Vem comigo, repare. Ó, tá aqui, tá aqui. Isso. Olha só, presta atenção. Duas palavras quaisquer primeiro, ó. Não tô botando acento, tá, danado?
Vou passo a passo. Cajá e casa. Primeiro passo para eu acentuar uma palavra, qual é? Descobrir a sílaba tônica. Quando eu falo cajá, repare que a sílaba tônica é a última. Isso nos dá uma, vou escrever aqui, ó, uma oxítona. E você já sabe, malandramente, que quais são as oxítonas acentuadas? As terminadas em A, E, O, em, acompanhadas ou não de S. Se cajá é uma oxítona terminada em A, o acento é obrigatório. Michuruca. Agora é o pulo do gato. Ninguém lhe explicou isso. Então não conta para ninguém, não. Se não está estudando no Alfacom, não vai saber. Então é só você. Conta para ninguém, não. Repare. E as paroxítonas acentuadas? Concentre. Primeiro passo. É casar ou é casa? É casa. Então a sílaba tônica é a penúltima. Repare, se é a penúltima, nós temos uma aqui, paroxítona. Se trata de paroxítona, como é que eu sei se ela é acentuada ou não? Pulo do gato. Basta saber se a paroxítona traz consigo ou não uma terminação, vou pegar aqui o azul, uma terminação de oxítona acentuada. Alexandre, não entendi nada, Alexandre. Calma então, vai devagar, vem comigo. Repare, o A não deu acento para oxítona, então o A não pode dar acento para uma paroxítona. O jogo é o seguinte, se você dá para um, não pode dar para outro, meu aluno. Você tem que escolher para quem você quer dar. Se deu para um, não pode dar para o outro. Então, se o A dá acento para oxítona, não vai dar para paroxítona. Pergunta a você, Alexandre. Então, quem é que vai dar o acento para a paroxítona? Todo o resto. Exceto o que eu não posso colocar o acento? Exceto aquele, ó. Deixa eu botar aqui para facilitar. A, E, O, em, acompanhados ou não de S. Então, se toda a paroxítona vai ser acentuada, eu só tenho de decorar o seguinte: todas elas serão acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, em, acompanhadas ou não de S. Por quê? Porque se a paroxítona terminar com a terminação de oxítona acentuada, ela não vai levar acento. E caso ela não termine, ela traz consigo esse tal acento. Meu Deus, Alexandre, é melhor decorar. Não é. Acredite comigo, não é. Então preste atenção aqui, ó. Vou voltar ao exemplo de lápis. Repare, lápis. Concentre. Lápis é uma paroxítona. Ó, IS. Dá acento para as oxítonas? Não. Então vai dar para as paroxítonas. E estou começando a entender. De novo. Outro exemplo. Látex. Látex. Olha aqui, vou botar sem acento primeiro. O primeiro passo é o seguinte: não errar a sílaba tônica, né? Se eu falar látex, aí deu rolo. Não, é látex. Então, se é látex, a sílaba tônica, concentre. É o lá, é uma paroxítona. Paroxítona terminada em X. A pergunta que lhe faço é: X dá acento para as oxítonas? Não. Então, se não dá para as oxítonas, vai dar para as paroxítonas. E ao contrário também. Se der para a oxítona, não pode dar para a paroxítona. É assim, foi a lógica do cara que criou isso. É muito mais fácil você entender a lógica do que decorar. Percebeu? Vou mais uma aqui para tirar a mondinha para você enxergar. Ó, aqui, tá me pegando bem aqui? Tá, né? Então vamos, ó. Cipó e carro. Aqui, ó, e carro. Repare, primeira pergunta que ele faço é cipo,
Aí, Alexandre, de repente, quando eu estava olhando, eu botei a mão no cipo. Não, você botou a mão no cipó. Então, se botou no cipó, é uma oxítona, ok? É carro ou é carro? É carro. Então, é uma paroxítona. Agora, concentra. Cipó é uma oxítona terminada em O. A pergunta é a seguinte: se trata de oxítona terminada em O, leva ou não leva acento? Leva acento. Aí você já reparou que o O dá acento para as oxítonas, não é isso? Então, se dá para a oxítona, não pode dar para a paroxítona. Alexandre, então quem vai dar o acento para a paroxítona? O resto, todas as terminações, exceto as terminações que já deram acento para as oxítonas, que eu decorei. Quais são? A, E, O, em, acompanhados ou não de S. Meu aluno, você entendeu direitinho até aí? Bonito? Não, Alexandre, ainda não deu para entender legal. Eu, não, calma, tem paciência. Isso aqui você vai fazer em questão de prova. Então, ó, vou dar uma limpada aqui na área só para você entender. Você tem que entender isso aqui direitinho, isso tem que estar claro para você. Mais duas palavras quaisquer. Presta atenção. Item, ó, item e, sei lá, hífen. Preste atenção num detalhe. Olha só, preste atenção no detalhe. Item termina em EM de mamãe. E hífen termina em N de naná. Tá entendendo? Então, deixe-me só aqui botar, que eu apaguei. Isso aqui são as terminações de oxítonas acentuadas. Então, eu vou repetir. Primeira pergunta que lhe faço. Qual é a sílaba tônica em item? É item ou é item? É item. Então, aqui a sílaba tônica está aqui. Então, nós temos uma paroxítona. Beleza, temos uma paroxítona. A mesma coisa vai ser hífen ou hífen? É hífen. Nós temos aqui uma paroxítona. Beleza? Até aí tudo tranquilo. Morreu Neves. Nada demais. Agora vamos começar o desenrolo. Pergunta a você. Item é uma paroxítona com ou sem a terminação de oxítona acentuada? Tá o em aqui, ó. Você sabe, por exemplo, que também, vou botar por aqui, ó, também é uma oxítona acentuada porque termina em em. Então, se o em dá acento para as oxítonas, não pode dar para as paroxítonas. Por isso, item não leva acento. Tá reparando como é que é fácil? Depois você pega a lógica. Agora, olhe hífen, paroxítona também. Mas só que hífen termina em N de naná, e não M de mamãe. Então, se termina em N de naná, olhe para cá. Tá o N de naná aqui? Não. Então, se o N de naná não dá acento para as oxítonas, vai dar o acento para as paroxítonas. Percebeu? Então, vou fazer aquele resumão. Então, volta aqui comigo. Vou dar uma recuada aqui para você entender direitinho. Olha lá que beleza, ó. Repare. De novo. Quais são os monossílabos acentuados, os tônicos terminados em A, E, O, E, P, 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 acompanhados ou não de S? Quais são as oxítonas acentuadas? As terminadas em A, E, O, em, acompanhadas ou não de S? É café, é cajá, é cipó e por aí vai. Quais são as paroxítonas acentuadas? Repare agora, todas, exceto aquelas que sejam, que tenham as terminações de oxítonas acentuadas. É aquele ao contrário. Percebeu? É isso que você tem que botar no papel. É aí o segredo. Esse é o tal pulo do gato que você só pega aqui, ó. É no alfacom. Meu aluno, não é mole não.
Agora, para fechar o pacote, para a gente fazer uma questãozinha. Fazer algumas questões para pegar esse primeiro. Essa daqui é a chamada regra geral da acentuação, tá? A regra geral da acentuação, ela envolve os monossílabos, as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Proparoxítonas, mole, mole, tá aqui, tá aqui. Ó, vem, acompanha comigo. Repare, veio, parou. Aqui, ó, proparoxítonas. Quais são as proparoxítonas acentuadas? Repare agora, todas, sem exceção. Então, primeiro, o que é uma proparoxítona? É aquela cuja sílaba tônica não é a última, lâmpada, não é a penúltima, lâmpada, é a antepenúltima, lâmpada. Percebeu? Então, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, o acento é obrigatório. Por que o acento é obrigatório? Por se tratar de proparoxítona. Meu aluno, eu pergunto a você, aqui, ó, olhos nos olhos, presta atenção. É difícil? Pô, é uma questão só de treino. Agora, é lógico que a acentuação não é só isso. Então, eu vou, né, engrossar esse caldo no próximo bloco. Mas antes, o que a gente vai fazer? Exercício, exercises. Então, vamos para o exercício. Jogou no exercício, acompanhe com o seu tio, preste atenção. Primeiro, deixa eu botar minha canetinha aqui. Ó, botei minha canetinha. Aqui é tudo ao vivo, meu aluno. Então, na canetinha, já entrou no esquema. Vou botar aqui na primeira questão. Ó, primeira questão é esta. Vai comigo, sem dar mole, repare. Sobre a acentuação gráfica das palavras manganês, presta atenção, manganês, sílaba tônica, aí ó, é a última, oxítona, oxítona terminada em ES. Está, repare, sílaba tônica é a última, oxítona, terminada em A. Lágrimas, mais uma vez, preste atenção. A sílaba tônica não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. É a famosa proparoxítona. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta de acordo com a sequência em que aparecem. Letra A, oxítona terminada em E. Isso, oxítona terminada em AS. E proparoxítona. Tá bonito isso pra caramba. Então, já vou marcar a letra A, ó. Manganês é uma oxítona terminada em ES. Está é uma oxítona terminada em AS, no caso em A, que poderia ser com S também. E lágrimas, uma proparoxítona, está 10. Letra B, manganês, fala que é paroxítona. Michuruca, é oxítona, pode parar. Letra C, oxítona terminada em S, está legal. Aí vem oxítona terminada em S para estar, na letra C, está bem. Mas ele fala no final paroxítona, não, é proparoxítona, michuruca. Letra D, oxítona terminada em ES, tá ok. Aí continuando, oxítona terminada em A, tá bem. Proparoxítona terminada em AS, não. Repare um detalhe, qual é o problema da D de dado? A proparoxítona não depende de terminação. Todas as proparoxítonas serão acentuadas independentemente da terminação da palavra. Então, a letra D, por isso está fora. Questão muito tranquila. Letra A de Alexandre. Continuei. A próxima. Com referências, ideias e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o seguinte item. Presentes no texto os vocábulos caráter, preste atenção. Sílaba tônica, repare, é oxítona, paroxítona. Paroxítona terminada em R. Intransferível, também paroxítona. Paroxítona terminada em L, L de luta. E cuidado agora que pode dar um rolinho. E órgãos, paroxítona, terminar em ditongo. Então, o que vai acontecer neste momento? Concentre comigo. Vai jogar no tio de novo, olha lá. Eu vou ali ao quadro. Você vai acompanhar só um detalhezinho que não pode passar despercebido. Então, vamos lá.
Ó, palavras como, por exemplo, série. Olha outra. História. Mais uma para tirar uma ondinha. Empresário. Você agora vai ter de prestar muita atenção. Concentre. Repare que todas elas têm como a sílaba tônica a penúltima. Isso as transformam em, repare, paroxítonas. São paroxítonas. E são as tais paroxítonas terminadas em ditongo. Isso vai ter que estar na sua cabeça. Concentre agora. Essas tais paroxítonas terminadas em ditongo sempre serão acentuadas. Ou seja, o acento aqui é obrigatório. Então, cuidado para não confundir. Ah, Alexandre, série não é uma paroxítona terminada em E? Não, é em ditongo. Eu tenho que enxergar esse ditongo. Como história termina em ia e como empresário termina em o. Ok. Um detalhe agora muito perigoso. Estas palavras terminadas em o i, concentre comigo. Você já aprendeu, é semivogal. E o e é vogal. O i é semivogal. O a é vogal. Repare, o i é semivogal e o o é vogal. E o o é vogal. Acompanhe que todas as terminações são ditongos crescentes. É agora o momento. Todas essas tais paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas podem ser divididas desta maneira aqui, ó. Série, e. Ah, Alexandre, não há outro caminho, meu aluno. Ou ainda, história. Percebeu? Ou ainda, empresário. É o pulo do gato agora. Então, repare, se agora eu fiz esta divisão, acompanhe, a sílaba tônica deixou de ser a penúltima e passou a ser a antepenúltima. Então, por isso que palavras como série, história e empresário, isso cai muito em provas CESP, UNB. Essas palavras podem ser classificadas de duas maneiras. Ou como paroxítonas, terminadas em ditongo, ou as chamadas proparoxítonas eventuais. Por que eventuais? Porque eventualmente elas serão pronunciadas desta maneira. Percebeu? Então, cuidado com essas paroxítonas terminadas em ditongo, porque elas têm duas regras de acentuação. Principalmente a galera que vai fazer prova CESP, ok? Beleza. Aí, dito isso, vamos voltar lá para o nosso exercício. Acompanhe. No exercício, estamos aqui na questão. Vai comigo. Com referência às ideias e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o seguinte item. Presentes no texto os vocábulos caráter, paroxítona terminada em R, intransferível, paroxítona terminada em L, mesma coisa. E órgãos, paroxítona terminada em ditongo, concentre, são acentuados em decorrência da gramática que classifica as palavras paroxítonas. Então, preste atenção que todas elas são paroxítonas. E se são paroxítonas, o comentário da questão está totalmente correto, certíssimo, meu aluno. Mas cuidado com órgãos, hein? É uma paroxítona terminada de ditongo. Molinho. Então vamos para a próxima, só para tirar a mondinha. Julgue o próximo item a respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto, os territórios e inteligentes. A palavra está, não há dúvida, oxítona terminada em A, michuruca.
recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento do vocábulo 3? Não. Uma é oxítona, o outro é monossílabo. Comentário michuruca errado. Vambora! No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, sílaba tônica antepenúltima proparoxítona. Publicou, sílaba tônica antepenúltima proparoxítona. Cuidado, órgãos é paroxítona terminar em ditongo. Já falhou. Episódicas, também proparoxítona, sílaba tônica antepenúltima. Obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Comentário errado, porque órgãos é uma paroxítona. Mole, mole, michuruca. Vambora. Questão número 5. Não, questão número 5, aí estou falando até número de questão. Próxima questão, né, meu aluno? Considerando as relações sintático-semânticas do texto tal, julgue o próximo item. O emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Foi aquilo que eu acabei de falar no quadro. Você lembra? Repare, divisão silábica de memória. Memória, aí vai ser uma paroxítona terminada em ditongo, ou memória. Então a terminação ia pode ficar como ditongo, paroxítona terminada em ditongo, ou pode virar um hiato, memória. Virando hiato vai se tornar uma proparoxítona eventual. É exatamente como as palavras série, empresário, secretária, tudo que a gente já viu. Então sim, duas regras distintas de acentuação. Comentário